2800 Almada, Conversas do Lado Certo, um podcast da CDU Almada, e connosco estão Luís Palma, vereador da CDU, e Tiago Mota Saraiva, arquiteto, mas também com algum trabalho na Almada nas terras da costa. O assunto desta conversa vai ser a habitação e a depressão Christine e os seus efeitos. Talvez começarmos por aqui. Quais são os principais efeitos que a depressão Christine teve do ponto de vista das populações e da habitação? Luís Paulo. Nós tivemos ali alguns problemas muito localizados em determinadas zonas, a Azinhaga dos Formosinhos, também na zona de Santo António na Costa da Caparica. Estas foram ali os principais focos em que a intempérie de facto deixou as suas marcas, principalmente na Azinhaga dos Formosinhos, com aquelas populações a verem-se obrigadas a terem que ser realojadas noutros locais, ainda locais provisórios, o que nos causa imensas preocupações qual será o futuro daquelas pessoas. De facto, foi constituída uma comissão para acompanhar todo este processo, mas ainda estamos ali com sérias interrogações e quais serão as respostas que o próprio município, mas naturalmente também o Estado, que tem as suas responsabilidades, irá ter. Na zona de Santo António da Caparica foi diferente, porque estamos a falar de outras tipologias de habitação, em que houve derrocadas nas falésias que invadiram, digamos, que as casas de muitas pessoas, e portanto essas também, fruto de outras condições, também terão outro tipo de resposta, mas é sem dúvida uma preocupação, como é que iremos acompanhar tudo isto, porque de facto estamos a falar de muitas famílias, agregados, que não têm uma resposta imediata, que encontraram numa primeira fase uma resposta em contexto familiar, ou alojamentos que a Câmara também encontrou em algumas unidades hoteleiras, mas que vai ter o seu tempo de resposta e que, portanto, aqui a solução passará naturalmente por um amplo diálogo com o Estado, respostas que o próprio IRU, porque está a construir no Conselho, pode dar, e também o próprio município, naturalmente. Mas há trabalhos do LNEC sobre essas zonas? Vai-se poder voltar a construir? Eu deduzo que nas Arribas, na zona perto da Arriba, não seja possível, nas que caíram, mas, por exemplo, na Azinhaga dos Formosinhos, é impossível voltar a reconstruir ou habitar aquela zona? Nós ainda não conhecemos os relatórios na sua profundidade, temos algumas dúvidas, admitimos que não será possível. Quer dizer, voltar a construir acho que é impensável, é uma questão de consciência até, mas do ponto de vista técnico também não nos parece que seja, e sabemos que há algumas zonas onde houve construções que não estão legais, digamos assim. Outras, na Azinhaga dos Formosinhos, elas são muito anteriores até a existirem instrumentos de gestão territorial, e portanto há ali situações de propriedade e que as pessoas até pagam os seus impostos, e portanto cada situação tem que ser olhada de prismas muito diferentes, até do ponto de vista da própria lei, para além da questão técnica. Obviamente que há ali movimentos de massas, e portanto temos que perceber, né? A parte geológica também tem uma componente ali forte. Temos que olhar com muita seriedade para este assunto. De facto, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de vidas, e portanto temos que estar ao lado destas populações, sem dúvida. Tiago, esta depressão Christine e outras mostraram que de alguma forma as nossas cidades e aquilo que está construído não está pensado perante estas situações. Nós construímos, impermeabilizamos os solos, construímos em leito de cheias, em zonas de arribas que, pelos vistos, são perigosas, em zonas que, com alterações climáticas, provavelmente vão ficar bastante alteradas. O que é necessário fazer entre uma tragédia e uma possível outra tragédia, de modo a alterar este tipo de situação? Bem, eu diria que, em primeiro lugar, nós temos de começar a pensar que isto vai
acontecer mais vezes. Ou seja, nós temos coisas que ainda não conseguimos perceber, por exemplo, a deslocação do anticiclone dos Açores, que criou aqui um eixo que fez o desastre que aconteceu em Leiria. Não sabemos se vai reposicionar e, de certa forma, nos proteger de outras tempestades, mas o que já sabemos, e isto pegando nos incêndios, pegando na subida do nível dos mares, sabendo de várias coisas que são decorrentes das alterações climáticas, sabemos que vamos ter mais destes eventos. E isso vai ter necessariamente de alterar a forma como construirmos. Vou-te dar um exemplo. Nós temos, tradicionalmente em Portugal, temos a cobertura em telhado, é a mais utilizada, em telha. Essa cobertura normalmente aguenta ventos, está prevista para ventos até 150 km/h. O que aconteceram foram ventos de mais de 200 km/h, portanto. E uma cobertura de telhado a levantar é muito problemática, porque cria não só... porque tem todos os impactos e depois cria, se é muita gente, cria durante muito tempo uma necessidade de proteção. Portanto, nós temos, progressivamente, de ir alterando os nossos métodos de construção, e isso tem de começar a estar dentro daquilo que é pedido aos empreiteiros, aos construtores e aos projetistas, mas por outro lado também temos de nos precaver do ponto de vista do que é o interesse público. E do ponto de vista do que é o interesse público, eu assisti a estas respostas que, sobretudo, o que o Governo veio dar. Pronto, em todos os momentos, quase todos os anos, nós temos um evento deste, seja incêndios, seja águas, seja ventos. E, portanto, já devíamos ter uma resposta, seja ao nível de financiamento, seja ao nível de resposta procedimental. E não temos. Estamos sempre a criar coisas novas. É o decreto-lei, é a resolução do Conselho de Ministros, é a nova... E há coisas que já sabemos e que já podemos fazer. Sobretudo, eu recordo-me a partir dos incêndios de Pedrógão, há um conjunto de metodologias que já podemos ter aprendido alguma coisa. E é técnica, não é única e exclusivamente uma decisão política. No entanto, a resposta é fundamentalmente política. Quando o Governo chega ao território e diz: vamos lá ver o que é que as seguradoras vão fazer. O que o Governo está a dizer é: vamos criar aqui um negócio. Porque imediatamente as seguradoras começam-se a precaver, começam a ver todo o seu clausulado, de que forma é que se vão conseguir, de alguma forma. Para já, um conjunto de pessoas, como é natural, não tem seguros, até porque as próprias seguradoras não são obrigadas a dar em território. Por exemplo, a seguir aos incêndios de Pedrógão, as pessoas não conseguiam fazer seguros naqueles territórios, porque nenhuma seguradora queria estar ali. Aquilo era uma zona particularmente tensa, nenhuma seguradora queria estar ali a segurar casas. Por outro lado, se o Governo está a criar este negócio, as seguradoras já vieram dizer: atenção, nós vamos ter de aumentar, se é para cobrir isto, nós vamos ter de aumentar os valores de seguros. Portanto, vai ser uma coisa, mais uma vez, a construção, a primeira preocupação da nossa situação política, do nosso Governo foi: vamos aqui criar um negócio. E, na verdade, criar um negócio, construir mecanismos para os privados entrarem, quando é o Estado a pagar, então, sobre a perspectiva do Código de Contratação Pública, que é a concorrência, não é tanto o interesse público, é muito focado na concorrência, quem fizer mais barato ganha. E quem fizer com menos direitos de trabalho ganha, porque consegue fazer mais barato. Nessa medida, eu acho que há aqui um conjunto de decisões que são técnicas, que, do ponto de vista político, era mais avisado que nós pensássemos mais no interesse público do que no negócio privado, na construção desse negócio privado. E, por outro lado, acho que nós tínhamos muito a aprender com a forma como as pessoas se mobilizam para defender as comunidades. E isso é uma coisa que é bastante interessante na forma como se reagiu à situação de Leiria, ou, por exemplo, há uns anos, como se reagiu à situação de Pedrógão Grande. Pedrógão Grande, eu estava a ouvir isto, estava-me a lembrar, em Pedrógão Grande ninguém ficou sem casa, porque a solidariedade entre familiares e amigos foi imediata. Portanto, nem sequer, eu creio que os municípios nem sequer tiveram de arranjar casa, ou se tiveram de arranjar lares para pessoas que estavam com necessidades especiais. Mas não tanto. Portanto, houve redes de solidariedade, por exemplo, de apoio aos bombeiros, e isso temos muito a aprender com isso. Temos mais a aprender com isso do que as respostas dos nossos governos. Luís, segundo a comunicação social, cerca de 500 pessoas, ou mais de 500 pessoas, ficaram desalojadas, e algumas, como no caso da Azinhaga dos Formosinhos, podem não regressar às suas casas, que já lá estão há dezenas de anos. Qual tem sido o diálogo com a população?
quais são as medidas que a Câmara, no teu entender, deve tomar e quais são os contactos que têm sido feitos com o Estado para conseguir cumprir com a lei de bases da habitação, em que quando se destroem casas e se desalojam famílias, tem que haver alternativas. Qual é o ponto de situação sobre isso? O município teve muita rapidez em acompanhar com os seus serviços sociais todas estas famílias e encontrar no imediato uma solução. Que foi, como já disse há pouco, através das unidades de alojamento local e algumas unidades hoteleiras que existem no concelho, colocar lá estas famílias. No entanto, tudo isto se esgota passado pouco tempo e as pessoas querem voltar à normalidade das suas vidas, o que é perfeitamente aceitável. Foi criada uma comissão de acompanhamento com várias estruturas do próprio município, a parte da habitação, da ação social, da própria proteção civil, os próprios SEMAS também estão envolvidos nesta equipa de missão, digamos assim, para fazer um levantamento e apurar todos os danos que foram causados por esta intempérie. Claro que temos questões materiais, questões de limpeza, de infraestruturas, danos causados a nível do abastecimento e do saneamento e, portanto, que estão no subsolo, tudo isto está a ser feito. Mas dizer que a grande preocupação, naturalmente, que são as pessoas e, portanto, aqui o diálogo que tem sido feito, queremos nós, com o Governo, não na celeridade que nós entendíamos que devia existir, porque as pessoas precisam de respostas no imediato. E, portanto, essas respostas ainda não as temos. Há soluções. Precisamente, se neste momento no município estão a existir construção de habitação pública, que são da responsabilidade do Estado Central, e que também o próprio município está a fazer investimento em habitação, então que se crie numa primeira fase, porque estamos numa situação que é urgente de resolver, crie-se aqui uma bolsa para dar resposta a estas famílias, que não quer dizer que seja uma solução definitiva, mas que é a resposta para este momento, para que depois, com o tempo, se encontrem então depois outras respostas e as próprias pessoas, os próprios agregados familiares tenham tempo para eles próprios, também pelos seus meios, encontrar aqui soluções. Dizer-vos também que no corredor entre o Ginjal e o Olho de Boi também houve derrocadas e, portanto, nós também acompanhamos essas famílias. Estivemos lá, o único acesso ficou bloqueado, entretanto, passado alguns dias isso foi resolvido, mas temos ali questões também de acessibilidade que vem dificultar a mobilidade de todas aquelas pessoas. Não é uma questão estrutural, isto é, não tem que ser revisto, por exemplo, o PDM, ou onde é possível habitar gente, porque no Olho do Boi, à riba, junto ao elevador não cai porque há cimento armado, ali uma coisa, mas tudo o resto é possível vir a cair agora ou daqui ou numa próxima intempérie. É preciso haver, de facto, esse planeamento e é preciso que se cumpra também o planeamento que existe para toda essa zona que deve ser consolidada e que foi naquela parte do Jardim do Rio, que se consolidou a zona da Casa da Cerca, do acesso ao Olho do Boi pelo lado do elevador da Boca do Vento, mas depois é preciso continuar tudo o resto até à parte onde existe habitação e que já se sabia que se tinha que fazer essa intervenção. E, portanto, isto também vem pôr um pouco a nu, usando esta expressão, daquilo que é tal prevenção que devemos ter e o reforço dos próprios equipamentos na área da proteção civil que devem existir. Aliás, nós consideramos desde sempre que devem existir unidades locais de proteção civil que corresponde precisamente ao território das freguesias como as conhecemos, em que temos, digamos, que a sociedade civil se envolve com os seus meios e também com os meios da proteção civil que devem ser reforçados para precisamente estarmos preparados para responder quando este tipo de situações acontecem. E, portanto, acho que devemos, a partir daqui, não é?
porque o que está para trás não conseguimos resolver, mas daqui para a frente aprendermos precisamente com estas situações para que as pessoas estejam capazes de responder. Nós, no meio de toda esta situação, também podemos retirar alguns aspectos positivos, que era comunidades que não se conheciam e que tiveram, de facto, uma resposta muito solidária uns com os outros, de vizinhança, que foram, nós assistimos a isto no local, na zona de Santo António, pessoas que nunca se tinham cumprimentado ou que simplesmente diziam bom dia, hoje estabeleceram uma relação de vizinhança e de espírito de comunidade, de entreajuda, que de facto veio dar aqui alguma resposta e que só assim conseguiram resolver aqueles problemas tão... Porque nós vimos situações de casas completamente aterradas, não é? Em que as pessoas ficaram com tudo destruído. Isto é que é de facto transformador. Eu acho que é por aí que as melhores respostas são tradicionalmente por aqui. Ou seja, na verdade, numa situação de desastre natural, seja incêndios, águas ou ventos, a primeira reação das pessoas é uma reação individual, a dizerem eu quero a minha casa de volta. E que é considerado o momento do trauma, ou seja, as pessoas o que estão a dizer não é exatamente quererem a mesma casa, as pessoas estão a dizer que não queriam que aquilo tivesse acontecido. E isso é uma coisa mais ou menos padronizada normalmente, é eu quero a minha casa de volta igual à que estava. Numa segunda fase, as pessoas começam a ganhar consciência e começa a haver o medo, que é, numa situação de incêndio, é viver muito fora de contextos urbanos, portanto aquilo poder acontecer outra vez, e portanto, nas zonas de Ribas é aquilo poder voltar-se a verificar, e aí o combate ao medo, de alguma forma, pode-se construir a partir de uma comunidade ativa a discutir as coisas. Portanto, é fundamental, na minha ótica, a construção de comunidade. Porque que torna, às vezes, mais difícil até para os poderes públicos depois resolver. Porque começa a maior exigência, maior contestação, maior protesto. Eu acho que isso é uma vantagem para os poderes públicos, mas muitas vezes o poder público tem medo disso e começa a tentar resolver o problema individualmente. E isso depois acontece sempre, que começa a resolver individualmente, mas depois começa as invejas também, que é estes deram isto, aqui não estão a dar, portanto cria outro tipo de dificuldades mais lá à frente. Se a questão for feita de uma forma mais coletiva, ou seja, construindo comunidades e às vezes até construindo associações de moradores, associações de vizinhos, que de alguma forma discutam e tomem posições coletivas, isso facilita o poder público, quer começar a dizer. Porque, por exemplo, grande parte das questões relacionadas com a resolução do problema do que aconteceu em Almada tem a ver com o Estado Central. E, portanto, se o município de Almada tiver uma estrutura comunitária bastante organizada, até formalizada em associação de moradores ou vizinhos ou em cooperativas, pode ser uma forma deles também se constituírem como interlocutores, com o apoio do município, interlocutores junto do Estado Central. Parece-me que isso é uma forma bastante... Porquê? Porque há, de facto, situações onde as pessoas não vão ter de ficar a viver nos mesmos sítios. A Lei de Base de Habitação prevê o reconhecimento do direito ao lugar. Mas o direito ao lugar não quer dizer que se construa exatamente nos mesmos sítios onde as pessoas tinham as casas. O direito ao lugar tem a ver com as pessoas, as crianças manterem-se nas mesmas escolas, portanto conseguirem ter uma casa mais ou menos nos territórios onde estavam, as pessoas irem com os mesmos transportes públicos para os seus locais de trabalho, manterem as distâncias e, sobretudo, manterem as lógicas de vizinhança. Estas situações são situações que normalmente faz com que haja, inicialmente, um cozer das pessoas, uma aproximação, um ganho de solidariedade bastante grande. Se começar a ser tratado de forma individual, acontece mais à frente. Se cada um começar a tentar ter um bocadinho mais proveitos do que os outros, começa a haver a questão da inveja e o problema é muito maior, e começa a haver as queixas, e começa a haver as denúncias, e começa a haver tudo aquilo que nós também vimos, por exemplo, no caso de Pedrógão. Portanto, eu acho mesmo que estas coisas têm de começar a resolver pela perspectiva da consciência comunitária e pela perspectiva da organização imediatamente. E acho que os municípios aí têm muita importância, porque são os municípios, as autarquias e as freguesias também, que é de alguma forma conseguirem dar instrumentos para as pessoas cozerem, se organizarem, de modo a serem aí sim mais resilientes. É uma palavra que eu não gosto muito, mas mais resilientes, diria. Luís Palma, mudando o capítulo, nós temos assistido no Conselho e um pouco por todo o país ao regresso dos bairros de barracas. A situação na habitação é uma situação em que as pessoas não têm salários para alugar
ou para comprar uma casa, e há um regresso até em terrenos, às vezes das autarquias, mas no caso de Almada, muito em terrenos do próprio Estado, do próprio Iru, dos bairros de Penajóia, do Raposo. Portanto, há aqui uma expansão desse tipo de construção. O que é que pode ser feito como política para responder à necessidade de habitação e para responder imediatamente às condições de habitação dessas pessoas? Porque isto aqui a pergunta está extensa, mas quer dizer, o facto de estarem 3.000 pessoas a viver na Penajóia tem pressão e não lhes legalizarem a possibilidade de acesso à água e à eletricidade paga, pressiona os outros bairros e degrada o serviço nas outras populações. O que é que se pode e deve fazer nestas situações? Não, é precisamente aqui que os poderes públicos devem ter a sua intervenção. Portanto, as políticas públicas devem se adequar àquilo que é a vida da sociedade. E, portanto, o que nós assistimos hoje, com o crescimento dessas construções, isso é revelador de que as pessoas procuram as soluções possíveis e, portanto, nós nem podemos criticar propriamente que as pessoas depois encontrem esse tipo de soluções que são precárias. Agora, cabe-nos a nós, poderes locais e nacionais, encontrarmos as soluções que respondam a estas carências e, portanto, isto é assumidamente uma questão ideológica e, portanto, nós não podemos permitir, não nos revemos que um Estado, seja ele local ou nacional, abandone as suas populações. E, portanto, nós temos que criar políticas públicas, neste caso em concreto para a habitação, que respondam, que deem condições a estas pessoas. E, portanto, o que nós hoje temos é um mercado especulativo em que as pessoas, o que ganham não é suficiente para pagar as suas habitações, mas as pessoas têm que continuar a viver. Nós estamos a falar de situações muito concretas de pessoas em Penajóia que trabalham, não é? E, portanto, nós hoje temos pessoas a morar em Almada que até têm os seus trabalhos, os casais até têm os seus rendimentos e têm dificuldade para pagar as suas casas. Portanto, isto é inadmissível. Portanto, temos que entender de uma vez por todas que o Estado Central tem que criar habitação pública, tem que construir, tem que dar condições às pessoas e, portanto, aquele tipo de bairros têm que ser acompanhados. Nós não podemos expulsar aquelas pessoas. Isto depois cria os conflitos. Começam depois a haver acessos básicos que começam a não ser possíveis, que são negados. As pessoas... entramos aqui numa panela de pressão com a qual nós também não nos revemos e que temos de trabalhar todos em conjunto e há que estabelecer esta linha de trabalho que vem, mais uma vez, ao encontro daquilo que também já dissemos. É uma questão de planeamento. Depois já há bairros novos que começam a construir-se precisamente à frente onde existem esses problemas. Mas não há respostas para essas pessoas. Depois entramos aqui num quadro de legalidade e do direito, mas o direito à habitação é fundamental. É constitucional. E, portanto, a própria construção destes novos bairros também não prevê, e temos alertado para isto, de criação de respostas e de valências comunitárias, de respostas sociais, escolas, infantários, creches, espaços jovens, equipamentos desportivos, culturais, precisamente para criarmos este espírito de comunidade. Ou seja, continuamos a construir com os mesmos erros de remeter para zonas de vazado, onde as pessoas não têm espaço para conviver e para fruir e criar aquela relação que é importante. Eu acho que qualquer poder político que não tenha esta visão de comunidade, até de responsabilização e também de contributo e de mais-valia da relação que as pessoas podem ter umas com as outras e de ser um aliado forte naquilo que é a construção das políticas para a sua cidade, para o seu... na sua visão mais alargada do território. Um dos problemas que aqueles territórios têm, até se haver uma solução para essas pessoas, é o facto de as pessoas não terem nem luz nem eletricidade. A eletricidade, a Câmara não tem nenhum controle, luz e água. A eletricidade e a luz, a Câmara não tem nenhum controle, pode fazer pressão política para que haja uma solução provisória, mas do ponto de vista da água não podia a Câmara colocar nesses bairros
alguma instalação de modo a que as pessoas tivessem um acesso mais facilitado à água? Sim, é um bem essencial e que não pode ser negado, por mais críticas que possa haver de outros setores da nossa população, que depois considera que estamos ali a entrar num caminho um bocadinho difícil depois de gerir, mas a água é um bem essencial e, portanto, terá que se encontrar ali uma forma de acesso, assim como também em relação às telecomunicações ou à eletricidade, embora isso aí já fuja à esfera municipal, mas que já foi encontrado noutros tempos outras soluções em que há depois um controle, desde que haja sempre um controle e a gestão seja facilitada e que haja um compromisso e uma responsabilidade dos próprios moradores, que é possível encontrar nessas comunidades. Mas não há nenhuma planeamento, isto é, a Câmara não está a tentar planear uma solução para aqueles moradores com o Estado. Isto é, tem havido uma grande barreira do Estado a conseguir qualquer solução. Lamentavelmente não está a haver um encontro de diálogo entre o IRU e a Câmara Municipal e, portanto, nós exigimos que de facto isso, e seremos naturalmente contribuintes para que isso possa acontecer. Esse será sempre o nosso esforço para encontrar essa solução. Nós neste momento, como sabem, estamos num entendimento, não é? O Executivo Municipal resulta de um entendimento e, portanto, estamos aqui a trabalhar e o nosso esforço é nesse sentido para que sejam encontradas soluções. Tiago, é um pouco estranho que seja mesmo nos terrenos do IRU que nada se faz. Não é? Porque assim, aquelas pessoas obviamente fizeram um bairro de barracas em terrenos do IRU, mas aqueles terrenos existem, são do IRU e não serviram para o fim que o IRU se propõe, que é a habitação. Sabes, eu vou já começar por uma coisa que já me ouviste dizer, que tem a ver com uma coisa que eu ouvi a uma anterior vice-presidente do IRU, a Filipa Serpa, que quando vai numa reunião relativamente alargada, quando vários técnicos diziam as barracas, ela disse assim, ela parou, desculpem lá, vivem lá pessoas, então não vamos chamar barraca, vamos chamar casas. E isso tem a ver com uma estratégia. Eu acho que nessa altura houve uma estratégia, que era a estratégia de começar a desenhar, de começar a perceber quem é que lá estava e para onde é que se poderia começar a realojar. Depois, de facto, isso não se veio concretizar. E de facto é impressionante que, estando ali num património do Estado e do IRU, não se consiga, estejamos há não sei quantos anos com aquele caso ali à vista de todos. Há uma segunda questão, aliás, agora percebemos por umas reportagens muito recentes sobre a atividade empresarial de uma militante do Chega aqui de Lisboa, percebemos que este tipo de habitação muito precária cria negócios. Ela própria, ao alugar casas mínimas, ganhava um valor extremamente absurdo, mas há, de facto, aquilo que o Luís dizia, ou seja, existe uma economia também por trás disto, uma economia alimentada a partir da precariedade e a partir da própria invisibilidade daquelas pessoas. Isso tem de ser desconstruído, e porque essas pessoas são trabalhadores e trabalhadoras, são quem nos constrói as cidades, são quem trata das pessoas mais velhas da nossa sociedade, muitas vezes, são as pessoas que constroem, são pessoas que são necessárias à nossa sociedade e que nós não estamos a conseguir, e que estamos a transferi-las para um mercado de invisibilidade que não é um mercado, é um mercado de uma exploração máxima, digamos assim, mas é um mercado onde há transferências de capitais e que alguns mandantes, como esta senhora do Chega, vivem à custa disso, não é? E vivem a partir dessa precariedade. A última coisa que também é muito interessante, que eu também gostava de pegar aqui, que tem a ver com o acesso à luz, à água, à eletricidade. Em boa verdade, em Portugal, durante muitos anos, relacionava-se a regularização urbanística com a eletricidade ou com a água. Portanto, os municípios escudavam-se muito a dizer, nós não podemos, ali não se pode construir, nós não podemos fornecer água, não podemos fornecer eletricidade para os territórios, porque é um fator de urbanização. Portanto, estamos a reconhecer direitos de urbanização. Coisa que, com um diploma, que eu agora não sei dizer o número, mas que será um diploma na altura,
na altura em que as grandes decisões do país estiveram centradas na Assembleia da República, onde eram negociadas os partidos à esquerda, fez-se um diploma que era muito interessante. E que era muito interessante porque saía aqueles grandes convénios internacionais, como a Agenda Urbana Mundial, que Portugal assinou em Quito, tem lá, de uma forma expressa e inequívoca, que o direito à água, o direito à eletricidade é um direito humano. E Portugal cumpre-se tratar disso. Nessa medida, o Estado, na altura, entendeu fazer um diploma e dissociar o que é uma regularização urbanística em territórios que se calhar não devem ser regularizados, mas temporariamente poder dar o acesso à água e dar o acesso à luz, e os municípios e EDP, agora não se chama EDP, agora está-me a falhar o nome, mas é a Redes. Portanto, dar acesso, providenciar acesso a esses, coisa que se tem sempre recusado, na verdade. Porquê? Porque a solução da Redes tem de ser sempre uma coisa que foi, por exemplo, o que aconteceu nas Terras da Costa durante muitos anos, que era um contrato, e deixem-me dizer, nas Terras da Costa de Caparica, pagava-se, eu costumava dizer, pagava-se a eletricidade mais cara do país, aquele bairro. Porquê? Porque o único modelo que a ADP na altura negociou com os moradores, portanto tinham de estar todos organizados na Associação de Moradores e tinham de pagar como um todo, ou seja, se falhasse era um problema. E eu costumava dizer, imagine no seu condomínio, cheguei a ter uma reunião, aliás, com o administrador da EDP, dizendo, imagine no seu condomínio, se há uma pessoa que falha, ficarem todos sem eletricidade. Isto é uma condição de enorme precariedade. Segunda coisa, tinha a ver com a eletricidade que davam, era a eletricidade que davam, por exemplo, que era temporária, portanto, davam, por exemplo, a unidades de construção, fabris, coisas temporárias, que têm um custo muito superior. Eu lembro que na altura, no nosso ateliê de arquitetura, eu fiz a comparação do custo do nosso ateliê de arquitetura por comparação com as casas da Terra da Costa, e era para aí 16 vezes mais caro nas Terras da Costa. Portanto, usa-se sempre, muitas vezes, esta invisibilidade e esta e a ausência de garantia de todos os direitos que são devidos aos seres humanos para, de alguma forma, se precarizar e se continuar a estimular essa exploração. O problema da habitação no concelho não é apenas das classes trabalhadoras mais pobres, é geral. E, de facto, durante muito tempo a CDU tem defendido que a questão da habitação é uma questão do Estado. Mas não deve ter a autarquia, mesmo na sensibilização do Estado, uma atitude mais afirmativa? Não deve ter a autarquia, na medida das suas possibilidades políticas de habitação, que possam comprometer o Estado, mas que também possam comprometer a autarquia, e formas de construção social, cooperativa, políticas de gestão de terrenos diferentes, de modo a conseguir que haja uma alteração em Almada da situação da habitação? Sim, deve-se olhar para toda a gestão do território de uma forma integrada, não é? O município dispõe de terrenos que são da sua propriedade, depois há terrenos que são do Estado, há terrenos privados, e portanto há que criar todo um planeamento, e através do plano diretor municipal, que também está ali numa fase de banho-maria, e que também poderia estar já mais desenvolvido para criar também respostas neste momento que são urgentes, no nosso entender, para que o acesso à habitação seja, digamos que, mais facilitado, e deixemos passar esta expressão, mas naquilo que nós consideramos que, como já o afirmamos, que é um direito que as pessoas têm e que devem ver respondido, e que devem ver da parte do seu município também naquilo que é a sua capacidade de resposta, devem ver correspondido. E portanto isto depois tudo se interliga, não é? E portanto até mesmo a capacidade que o município deve ter de negociação com os investidores que vêm, digamos que, desenvolver as suas construções,
também pode passar pela negociação, chamamos de uma contrapartida, para que eles possam deixar o seu contributo à comunidade e que possam construir valências que depois se colocam à disposição dos novos habitantes. Isto para dizer o quê? Que hoje temos fatias da nossa população que também começam a ter dificuldades, não é? Os preços hoje que se praticam são muito elevados e que não correspondem depois àquilo que nós pretendemos que é para construir a cidade. Tendencialmente, as pessoas que compram casas a um preço muito elevado não são pessoas que tendencialmente se envolvam na comunidade. Portanto, levantam-se de manhã, vão trabalhar, apanham todas aquelas filas imensas de acesso à ponte e depois regressam ou simplesmente se fecham em teletrabalho em casa e, portanto, não há qualquer envolvimento com aquele espírito que nós precisamos ter de construção de cidade e de desenvolvimento e de partilha, isso fica completamente anulado. E, portanto, nós que conhecemos a Almada há muitos anos e que sempre nos envolvemos, começamos a perceber essa diferença. Até porque, quando vamos levar os nossos filhos à escola, percebemos logo ali um certo distanciamento que existe já entre as pessoas. E isto depois às vezes cria também ali algum artificialismo que não é benéfico para as populações. E, portanto, é para nós uma preocupação. A forma como se olha hoje em dia para o desenvolvimento de uma cidade que parte de síntese, parte da habitação, do modelo de construção que nós desenvolvemos, em que se aposta mais no mercado especulativo e menos no mercado que é acessível, que até pode ser através de cooperativas de habitação que também existem no nosso território e que estão à espera de oportunidade também para desenvolver esse tipo de projeto. É algo que os municípios hoje, e o município de Almada em particular, que é dele que estamos a falar, deve investir e deve ser o líder de todo este processo. E, portanto, não se pode abandonar uma gestão e deixar à disponibilidade dos investidores que apenas visam o lucro, serem eles a criar todo um modelo, porque depois vão descurar outras componentes de mobilidade, de equipamentos sociais, etc., não vão ter essa visão. Tem que ser o município a exigir essa articulação. Nós temos um problema de que o Estado Central há décadas, e este governo em particular, acha que o mercado resolve tudo por si só. E as pessoas, embora não tenham habitação e tenham cada vez mais dificuldade, não têm sido capazes de pressionar politicamente o governo para mudar as políticas. O que é que a CDU vai fazer? Por exemplo, agora é uma manifestação a 21 de março sobre a habitação. Qual é a importância da mobilização das pessoas de considerarem que esta situação é intolerável e tem que haver políticas que se alteram? Qual é a forma de conseguir convencer o governo a mudar essas políticas? Nós temos que apoiar as pessoas em todos esses movimentos de cidadania. E, portanto, porque nós também consideramos que as pessoas devem ter mais poder e devem ter consciência daquilo que é o seu poder, para pressionar os poderes públicos, de facto, a desenvolverem outras políticas que correspondam àquilo que são as necessidades das pessoas. É preocupante que continuemos a apostar, não é? E que não se siga o exemplo de outros países em que há um investimento na habitação pública, o que vem de forma regular e contrabalançar aquilo que são as necessidades de habitação, porque isto depois, naturalmente, que vão ter outros problemas. Quando nós depois falamos em questões de gentrificação, problemas de falta de segurança nas cidades, tem a ver precisamente com tudo isto, em que a tendência é que as pessoas que têm capacidade de investir e de adquirir estas casas, ou que simplesmente as colocam no mercado de aluguer para um determinado tipo de pessoas que têm capacidade para pagar, não são aquelas que se vão envolver na vida comunitária das cidades. E, portanto, tudo isto deve ser pensado, porque estamos num momento decisivo em que os municípios têm aqui uma palavra a dizer. Aliás, toda a área metropolitana de Lisboa e do Porto está a ter graves problemas porque não se está a inverter esta política de habitação. Até quando é que esta situação se pode aguentar? Isto é, nós temos uma situação de que todos os dias a habitação é mais difícil
cresce mais o seu preço, as pessoas têm mais problemas e o que nós verificamos é que há uma alteração social. As pessoas passaram a viver em comunidade, a dividir quartos, há países até onde já compram quartos, não é? Como se fosse uma habitação, mas não vemos uma reação das pessoas a uma situação que é intolerável do ponto de vista da sua vida. Isto, é possível aguentar isto sem fazer nada muito mais tempo? Olha, e eu acho que até a União Europeia olha para Portugal com alguma particularidade sem conseguir perceber como é que isto já não está a arder, este tema, porque somos os piores dos piores na relação entre aquilo que recebemos, o nosso salário, e aquilo que pagamos pela casa. Somos os piores dos piores na União Europeia. A União Europeia já... os programas que nos entrega, as considerações que nos coloca, são todas elas coisas que quando chegam aqui são classificadas, quando são ditas aqui, que são classificadas como descredistas. Dizem-nos, têm de controlar o alojamento local, as rendas vão ter de as baixar, vão ter de as moderar, vão ter de as regular. Dizem, vão ter de fazer alguma coisa relativamente a estes fogos vagos, 720 mil. Dá para responder e em territórios que há muita procura, tem de haver um programa público. Portanto, repara, nós estamos com uma forte campanha ideológica fazendo com que se trate o problema da habitação como se fosse um imobiliário. Ou seja, tentando fazer crer que nós, tendo um imobiliário ainda mais aquecido, vai resolver o problema da habitação das pessoas. E isso, neste momento, nós sabemos que as medidas de Estado, as medidas deste governo, quando se prepara para acabar com a renda acessível e identificar esta ideia da renda moderada em 2.300 euros, nós sabemos que o governo está, do ponto de vista técnico, ninguém contraria isto. Do ponto de vista científico, ninguém contraria isto. Isto é uma medida para aumentar os valores das rendas, que vai ter essa consequência. Todos nós sabemos, tal como nós também sabíamos, toda a gente que estuda estes setores sabe que a garantia bancária dos jovens iria fazer subir os preços de mercado. Toda a gente sabia. Portanto, isso são medidas do ponto de vista do imobiliário. Não deu melhor acesso aos jovens. Não deu... deu a algumas classes. E este governo é muito claro sobre as classes que quer beneficiar e que está a beneficiar. Até quando é que as pessoas vão aguentar? Eu acho que neste momento, se calhar diria a mesma coisa que disse relativamente às questões de desastre natural, que é, tem de haver mais resposta coletiva e menos resposta individualizada. O que eu sinto, eu sou professor na Faculdade de Arquitetura e para mim é um desespero ver a quantidade de alunos que saem da faculdade e que, pura e simplesmente, a única opção era irem viver para fora de Portugal. E essa opção já não tem a ver, como tinha a ver com a minha geração, quando me formei há 25 anos. Nós a perspectiva é ir conhecer um novo mundo, outras práticas de arquitetura, era do ponto de vista da arquitetura, era à procura de coisas diferentes da arquitetura. Agora vão uma parte muito significativa porque não consegue sair de casa dos pais, porque sabe que o que vai receber cá não paga uma renda, porque é muito difícil, porque exatamente existe uma desadequação imensa entre o valor que recebem e o acesso à casa. E nessa medida nós estamos completamente a desestruturar esta sociedade, a desestruturar também, a desestruturar e a precarizar todas estas questões. Se isto vai ter um reflexo, eu acho que a União Europeia já está a perceber que isto está a explodir, algures. Este governo está delirante. O que se apresenta na área da habitação é delirante, completamente delirante, e sabemos quais é que são as respostas. Vai subir, digo-vos já, daqui a um ano, vamos ter notícias que as rendas aumentaram valor histórico, o custo de acesso às casas, de venda de casas, valor histórico outra vez. As medidas estão todas a ir nesse sentido. O que é que eu acho que é preciso acontecer? Para já, é preciso que as pessoas venham para a rua. E as pessoas não têm demonstrado que estão... Mas, por outro lado, em Portugal, atenção. Em Portugal, o padrão, em vários momentos, há coisas que às vezes até não são centrais, são absolutamente secundárias na contestação geral, que de repente desencadeiam um processo. Isso aconteceu em Timor, por exemplo. As grandes manifestações de Timor foram coisas
Não foi o massacre do cemitério que deu origem, mas aquilo ficou na mente das pessoas e depois as pessoas mobilizaram-se. Que se lixa a Troika. Lembram-se daquela entrevista de TSU, do aumento da TSU? Aquilo desencadeou a 15 de setembro uma coisa... Portanto, há coisas que, numa sociedade sob enorme pressão, que é a nossa já, há coisas que podem desencadear. O que já se percebeu é que, neste momento, até as questões técnicas, sobretudo os documentos técnicos que vêm da União Europeia, já são muito equiparáveis àquilo que a CDU defende, àquilo que a esquerda defende em Portugal e muito mais avançadas do que, por exemplo, o que o PS defende em Portugal. Curiosamente, dou-te outro exemplo. É muito claro no Plano Europeu para a Habitação, é muito claro que se define que o Estado só deve financiar cooperativas de propriedade coletiva e sem fins lucrativos. Aqui continua-se a dizer, não, as cooperativas de propriedade individual também têm de ser ajudadas, coisa que as cooperativas de propriedade individual derivou sempre em formas de construção. E já temos neste momento, é muito interessante, porque temos neste momento um conjunto de fundos imobiliários e empresas imobiliárias que se estão a transformar em cooperativas ou prestadoras de serviço de apoio a outras cooperativas para as pessoas terem as suas casas. Isso está a acontecer por todo o país. Estão várias a prepararem-se para os benefícios fiscais que vão estar agarrados a este processo de cooperativo, mas, por exemplo, o Plano Europeu diz-nos claramente: cooperativas devem ser financiadas, são as de propriedade coletiva e as que não têm fins lucrativos. Bom, vamos acabar este podcast, mas eu queria perguntar ainda ao Luís Palma o que é que a CDU vai fazer nos próximos tempos em relação à habitação. A CDU vai manter a sua coerência de sempre, defender o investimento em habitação pública, seja ela a nível do Estado Central ou dos municípios, naturalmente com uma perspectiva também de apoio às cooperativas de habitação coletivas e não pela via individual, e que já percebemos que depois vai alimentar e que já estão aí... desculpem uma expressão, como cães a um osso, para tentar ver que é uma fonte lucrativa, e então com essa capa cooperativa, essas grandes imobiliárias e quem detém o poder de investimento se quer aproveitar. Portanto, nós iremos contrariar essa perspectiva, sim, sempre com um forte investimento para que resolva efetivamente este problema, que de facto a nossa sociedade está sob grande pressão nesta matéria e noutras, mas nesta em particular, porque de facto começamos a criar aqui uma banalização relativamente à precariedade, e as pessoas vão aceitando, é a precariedade na habitação, é a precariedade no trabalho, é no próprio conhecimento, e portanto tudo isto, nós iremos contrariar tudo isso. É uma perspectiva global, integrada, de resposta às pessoas, para que haja um efetivo crescimento e que caminhemos para uma sociedade avançada e que garanta os direitos às populações. Essa será sempre a nossa perspectiva, e na habitação em particular iremos colocar todo o nosso investimento pessoal e coletivo para responder às pessoas, dando-lhes força e estando sempre com um espírito solidário na resolução destes problemas. Bom, muito obrigado, Luís Palma, muito obrigado, Tiago Mota Saraiva. É o primeiro episódio do 2800 Almada, Conversas do Lado Certo, e também pelas conversas e pelas ideias podemos mudar as coisas.